A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Nós vamos meditar hoje no capítulo 29 do livro de Gênesis. E nesse capítulo nós vamos ver Jacó encontrar o seu grande amor, encontrar Raquel. E ele estava a caminho, ele já havia deixado a sua família, ele já havia se encontrado com o Senhor havia se revelado para ele em sonho, como nós vimos no capítulo anterior. E aqui, nesse exato momento, nós vemos a chegada dele no lugar onde ele deveria estar, onde o Senhor queria que ele estivesse. Ele para num poço, assim como o servo do seu avô Abraão parou 97 anos antes, e naquele momento ele orou e encontrou Rebeca. Mas aqui o que vai acontecer é que quando ele chega no poço, ele encontra no poço 3 rebanhos de ovelhas deitados, e os pastores disseram que eles não podiam remover a pedra enquanto todos os pastores e as ovelhas não estivessem ali reunidos. E enquanto ele pergunta ali se eles conheciam Labão, filho de Naor, porque ele era o parente da sua mãe, eles dizem, sim, nós conhecemos. E olha, ali vem Raquel, filha dele. Ela vem trazendo as ovelhas. É isso que diz ali no versículo 6. E ela vinha trazendo as ovelhas porque era pastora, como está no versículo 9. E quando ele escuta isso, quando ele vê Raquel, filha de Labão, ele fica tão movido no seu coração que ele se aproxima, ele remove a pedra da boca do poço, ele dá de beber ao rebanho de Labão. Ele faz exatamente de maneira muito semelhante ao que Rebeca fez com o servo de Abraão, com o servo de Isaac, que ela deu água para ele, deu água também para os camelos. Aqui, Jacó, pelo menos Moisés não nos conta nenhuma oração que ele tenha feito naquele poço, mas ele tomou uma atitude, que foi uma atitude amável, de dar de beber para os rebanhos de Labão. E, comovido, vamos falar dessa maneira, ele beija ela, o que eu acredito que não deveria ser uma coisa normal naquela época, e também para a cultura, mas ele beija e declara, olha, eu sou seu parente, né? E ali ele ergue a voz e chora, como diz no versículo 11, e no versículo 12 vai falar que ele é filho de Rebeca, irmão de Labão, pai dela, e ela faz a mesma coisa que Rebeca fez. Ela corre para casa e comunica para o seu pai, para Labão, tudo o que havia acontecido. Se você tem acompanhado o podcast conosco, você sabe que Labão, lá no passado, quando Rebeca, a irmã dele, chegou e contou para ele tudo, mostrou, né, a pulseira, mostrou o pendente, ele correu lá para receber o servo de Abraão. E Moisés fez questão de nos contar isto, porque Moisés desejava que nós entendêssemos que o coração de Labão não era um coração muito reto, ele tinha uma certa tendência à ganância. E aqui no caso, quando Raquel chegou e contou para ele tudo o que aconteceu, Labão ouviu as notícias, é o que diz no versículo 13, e ele vai ao encontro, abraça, beija o filho da irmã e leva ele para casa. E então ele o recebe dizendo, você é meu parente chegado, né? Ou na palavra do texto aqui diz, de fato você é osso, né? Você é meu osso e minha carne, ou seja, você é meu próximo, você é bem-vindo, eu te recebo, você é família. E então Moisés vai contar para a gente que ele vai ficar lá por 1 mês, até que Labão diz, não, você não vai ficar aqui, né, trabalhando de graça. E então ele sugere que Jacó diga, me fale qual é o seu salário. E nós podemos pensar que ele estava sendo muito bondoso para com Jacó, mas como a gente conhece o restante da história, nós sabemos que o que ele estava fazendo era reduzindo Jacó a ser um servo seu, um empregado seu. Tanto é que o que nós vamos ver nesse capítulo é que ele vai lograr Jacó. Queridos, assim como Jacó havia havia usado de má fé para com o seu pai e também para com o seu irmão, né, usando-se da artimanha que a sua mãe elaborou, nós vamos ver nesse capítulo o enganador ser enganado. Porque o que foi que Labão fez? Bom, Labão deu a ele o seu salário, Jacó declarou, né, que
que, imagina, não queria receber nada, ao contrário, que ele trabalharia pela filha, trabalharia por Raquel, que era bonita, que era formosa, porque eram duas irmãs. Era Lia, que não era tão formosa assim, tinha uns olhos sem brilho, dependendo da tradução que você está lendo, diz olhos baços, né? Ela não era tão bonita como Raquel, Raquel era bonita, era formosa, e Jacó gostava de Raquel. Então ela diz, olha, eu vou trabalhar, ele diz, né, eu vou trabalhar 7 anos por ela. E Labão diz, tudo bem, pode ser, melhor eu dar ela para você do que para outro homem, né? Ele diz isso lá no versículo 19. E o que acontece? Jacó trabalhou por 7 anos por esta mulher e no versículo 20, de maneira muito romântica, Moisés diz que esses anos lhe passaram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó realmente se apaixonou por Raquel e ele trabalhou pelo amor dela. E aí, então, ao final de 7 anos, ele disse, olha, versículo 21, venceu o prazo, eu me dei a minha esposa para que eu me case com ela. O que Labão fez? Labão deu um banquete e à noite, quando tudo estava escuro, depois de comer e beber, ele entregou para Jacó. Mas ele não entregou para Jacó Raquel, ele entregou Lia. E Jacó passou a noite com Lia, achando que era Raquel. E quando ele acordou no dia seguinte e viu que não era, ele foi falar com Labão e ele disse assim, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Isso está lá no versículo 25. E aí, o Labão, muito astuto, ele vai dizer, olha, não é assim que funciona na nossa cultura. A gente não pode dar a filha mais nova em casamento antes da primogênita. Portanto, você precisa casar com a Lia. Mas tudo bem, eu também te dou a Raquel. E aí, então, Jacó vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. Veja, Jacó, queridos, e veja a ironia das coisas. Jacó, aproveitando-se da cegueira do seu pai, juntamente com a ideia mirabolante da mãe, enganou seu pai e o seu irmão. E aqui ele foi enganado pelo seu tio, que veio a se tornar seu sogro, também, entre aspas, no momento de cegueira, né, na escuridão da noite, na penumbra, por não saber que era Lia e não era Raquel. Ele foi enganado e, ao invés de estar com uma irmã, esteve com a outra. Como as coisas são, como a semeadura é uma coisa real. Jacó, ele provou deste veneno. O enganador foi enganado. E não apenas dessa vez, nós vamos ver por toda a história que Labão não vai ser um tio legal, não vai ser um sogro legal. Labão vai mudar o salário dele, vai agir de uma maneira muito ruim, mas até mesmo nesses momentos ruins, Deus estava trabalhando em Jacó e forjando nele algo que precisava ser forjado. Então ele trabalhou por Raquel, e veio a se casar com ela. Mas o texto vai dizer que ele amava mais Raquel. Jacó teve relações com Raquel, Jacó teve relações com Lia, mas embora ele estivesse casado com Lia, ele amava Raquel. E o versículo 31 vai dizer assim que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Vamos entender, a palavra desprezada aqui não significa que Jacó era maldoso com ela, mas o sentido é que ele amava Raquel. Portanto, embora ele estivesse com ela e cumprisse o seu papel como esposo, na verdade ele não a amava. Mas o Senhor viu aquela situação e o Senhor agraciou ela, fazendo com que ela fosse fecunda. Portanto, ela teve filhos antes que sua irmã Raquel. Então, ela teve o primeiro filho chamado Ruben, e Ruben tem um significado muito lindo que significa, Ruben significa veja um filho, ou ele, né, Deus viu a minha aflição. Também Simeão foi o outro filho que o Senhor deu a ela. Simeão significa aquele que ouve, ou seja, como se Lia tivesse falado com o Senhor durante o sofrimento dela, vamos falar dessa maneira, porque Deus realmente é aquele que ouve. Depois ela ainda vai ter um outro filho chamado Levi, queridos. Levi significa pegado ou aquele que une. Talvez houvesse no coração dela a esperança de que agora Jacó realmente a amaria mais ainda. E lembrando que Levi veio a ser o pai da tribo dos levitas. Veja como Deus foi muito bondoso para com Lia, mesmo ela não sendo a esposa amada e desejada por Jacó.
Deus deu a ela filhos, e filhos que vieram ser muito importantes nessa linhagem. E por último, nesse capítulo, ela teve o quarto filho, chamado Judá. Gente, Judá significa louvor, é uma forma abreviada de Judá, que significa ele é louvado, ele é exaltado. Em vez de reclamar com o Senhor pela falta do amor do marido, cada vez que ela tinha um filho, ela punha um nome que demonstrava que ela adorava o Senhor Deus. A gente precisa se lembrar que da tribo de Judá procederam os reis que governaram Jerusalém, assim como o Messias. Então, e o Senhor, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Então a gente finaliza aqui. Veja como Deus foi bom para com Lia e a abençoou. Enquanto, como nós vemos lá no versículo 31, enquanto isso Raquel era estéril. Interessante, né, queridos? Sara, esposa de Abraão, era estéril. Depois nós vamos ver Rebeca. Isaac orou por ela. Antes ela era estéril, mas depois ela pôde conceber, depois de 20 anos. E aqui nós vemos que a esposa amada, Raquel, também era estéril. Será que Deus ia fazer um milagre? Será que Deus ia mudar a história de Raquel? Nós sabemos que sim, né? Mas até aqui nesse momento Moisés ainda não nos contou. Então nós paramos por aqui. Esse é o fim do capítulo. Em que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Olha, se fosse para nós aplicarmos para as nossas vidas, eu queria dizer que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a termos um coração reto diante do Senhor, porque o que esse capítulo vai nos mostrar é que Jacó, ele colheu um pouco. Deus tinha promessa na vida de Jacó, Deus tinha algo especial para fazer na vida dele e através da vida dele. Ele teve o seu nome mudado, ele se tornou Israel, o pai das 12 tribos, ou seja, Deus tinha algo muito grande para fazer através da vida dele. Mas a verdade é que no seu coração algumas coisas precisavam sair. E aquele nome Jacó, que significava enganador, precisava realmente ser transformado. Então aqui nós vemos esse capítulo que, assim como ele havia enganado antes, que o Senhor permitiu que ele fosse enganado pelo seu tio, que na verdade era sogro também, e toda aquela situação que ele havia criado muito recentemente, né, sem pedir perdão ao irmão, sem pedir perdão ao pai, talvez, estava agora caindo sobre a cabeça dele como uma bigorna, né? Então, se fosse para nós aplicarmos as nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a andarmos reto, porque o Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de justiça, e o Senhor é um excelente professor. Ele nos ensina naquilo que nós não nos arrependemos ainda. Então, se nós não queremos ficar sentados no banco da escola de Deus, com situações que já deveríamos ter aprendido, que o Senhor Deus nos ajude a agirmos diferente, para que a nossa colheita seja diferente. Eu acho que eu aplicaria dessa maneira. Aqui Jacó foi empurrado para dentro de uma poligamia, né? Ele só queria casar-se com Raquel, e ele não apenas se casou com Raquel, mas casou com Lia, e também depois ele teve filhos com as servas. Ou seja, embora tenha sido chamado por Deus para um propósito, nós sabemos quantas dificuldades esses filhos trouxeram, inclusive contra o filho dele com Raquel, os filhos dele com Raquel. Mas nós paramos por aqui. Que Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!